novas pessoas para poder agregar valor no nosso movimento, né? Essa semana eu tive focado fazendo a máquina do Renato aqui, não deu tempo muito assim de correr atrás da parte burocrática, né? Então, mas ainda estou correndo atrás, tentando fazer uns contatos. Falei com o pessoal da VicTech, que é uma associação da Espanha, mas eu não consegui desenrolar com eles porque meu espanhol é muito fraco, e aí eu não consegui entender o que a pessoa estava falando, né? Então, pedi para ela escrever, acho que eu falei com a Alice, se eu não me engano, pedi para ela digitar para mim tentar ver, né, o que ela estava tentando dizer, mas ela também desistiu, e depois de algumas cobranças eu não tive mais resposta, né? Então, nosso projeto é bem amplo, é um projeto grande, né? A gente tentar na Suprema Corte, tentar entrar em contato com a ONU. A Divânia também está gerenciando algumas coisas. Tem o Tonimar, ele não está aqui presente hoje, né? Ele é o vice-presidente também da associação, que estava coordenando a parte constitucional, mas a gente está indo aí fazendo um trabalhinho de formiguinha aos poucos para tentar reunir o pessoal e tentar explicar qual que é a realidade, né, da situação e a nossa finalidade, né? Então, mais ou menos isso, a palavra está aberta, vocês fiquem à vontade para fazer seus comentários, ou apresentação pessoal também dos novos, né, que se quiserem se apresentar, pode ficar à vontade. Tá bom, pessoal. Então, Francis, está me apresentando aqui, quem não me conhece, eu sou o Vinícius Rodrigues, sou um dos fundadores da Associação Nacional de Vítimas de Arma Psicoeletrônica. E, enfim, você falou aí sobre a ViaTech, né? Que é a associação espanhola, que é uma referência nessa causa aí mundial, né? Eu consegui falar com eles, tá? Consegui falar, legal. tô falando, só que eu tô falando, cara, veja bem, eu também não sei falar espanhol fluentemente, mas eu tô falando digitando mensagem, né? Pelo tradutor. Sim, pelo tradutor então. eu coloco a mensagem, entendeu? E a gente vai se falando. E eu comentei com ele sobre a nossa associação e o projeto, né? Criar uma federação, e eles, a pessoa que me atendeu, é a pessoa que administra lá o Facebook deles. A pessoa falou, vou levar o caso para o conselho diretivo. O conselho diretivo é o órgão máximo deles lá, tá? Certo. Entendeu? Então, eu estou aguardando a resposta. Mandei já o nosso número de CNPJ para eles verem que a gente é sério. Mandei também nosso canal no YouTube, mostrei para eles, né? E agora eu vou estar aguardando a resposta. Mas foi daquele jeito, foi publicando as coisas, fui replicando, comentando, até que o cara viu lá o meu comentário e a gente começou a se falar. Então espero que a conversa avance. Mas é tudo digitado. Eu vou com a ajuda do tradutor, vou indo enfim, mas iniciamos uma conversa. Então essa boa notícia que eu tenho dessa semana. Legal, Vinícius, parabéns pela iniciativa, pelo contato, né, pela proatividade. Show de bola, né? Sim. Agora vamos trabalhar em conjunto para ver se a gente consegue resultado. Sim, na rede social, se tiver... tem a Federação Americana. É só usar o Google Tradutor e a gente fica lá comentando as publicações dos caras. Uma hora eles vão ver. Twitter, o que tiver, tem que achar Twitter, Facebook, Instagram, o site, o que tiver, a gente tentar fazendo contato. Entendeu? Certo. Então é pra gente tentar fazer unir forças, né? Então, mas enfim, já começamos a conversa, tá? Com a questão da ViaTech, essa é a novidade que tem de hoje aqui. Vou estar passando a palavra, só para a gente formalizar aqui, que hoje é dia 21 de outubro de 2022. Mas essa reunião, obrigado aí pela oportunidade aí, quem quiser tomar a palavra. Beleza, Vinícius, obrigado. A palavra está aberta, família. Edvânia, quer falar um pouco, Edvânia? Então, pessoal, boa noite, né? Eu quero me apresentar para vocês e gostaria de conhecer vocês também, se for possível, né? O Vinícius e o Francis aí me conhecem já, eu também faço parte da associação. Eu tenho pouca experiência, tá? Eu estou aprendendo agora também e aprendendo na prática mesmo.
E então a gente vai desenvolvendo de pouco a pouco. E uma das coisas muito importantes que a gente precisa fazer é estar com a mente sempre ocupada, para a gente não entrar em demência. Porque o que é a esquizofrenia? É quando eles conseguem raptar o indivíduo do mundo físico real dele e levar ele para o mundo de ilusões, onde ele não governa mais a sua vida, né? Esquece, perde o foco de tudo, aí sai do controle, perde o controle da sua vida. E a gente tem que focar em algo para a gente não perder o controle, a gente não entrar em demência. O que eu fiz? Não foi com esse intuito, mas eu já tinha intenção, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive eu orientei alguma colega. Muitos optam por querer mostrar quanto que isso é prejudicial e não fazer nada, mostrar que não está fazendo nada, porque foi vencido, né, pela tecnologia. Mas eu tentei fazer o contrário. Eu falei assim, se a gente tem que provar que a gente é são e a gente não é doente mental, a gente vai ter que provar isso estudando. Eu fui estudar, né, eu comecei a estudar, fazer cursinho, e todos os cursinhos que estavam disponíveis, gratuitos, eu fui fazendo, e foi muito bom mesmo para mim. E com isso também eu posso ajudar na nossa causa, porque a medida do momento que a gente for tendo conhecimento em algumas áreas, a gente vai capacitando para a gente atuar no nosso caso, né? É muito bom de todas as formas. Então eu aconselho quem está passando por isso a não perder o foco, sempre ter algo em mente, um objetivo, um alvo, uma meta a seguir para não desviar do caminho, porque eles tentam, tá? O tempo todo eles tentam tirar você do seu mundo. Mas se a gente foca em alguma coisa, eles não vai ter êxito. Então, assim, eu sou alvo já tem, com certeza, assim, começou de 2013 para cá. Que eu tenho certeza foi quando declararam para mim, né? Eles declararam para mim no Facebook, disseram que a princípio apareceu um homem conquistador e depois se revelou, dizendo que eu estava numa espécie de Matrix e que a pessoa só sai de lá morta. E que quando eu descobrisse, eu ia ter vontade de morrer. E desde então começou as coisas acontecendo, né? Eu achava que as pessoas me xingavam por causa de algum motivo, né? E aí eu entrei, eu sem saber de nada, eu sofri muito, mas muito mesmo. E eu cheguei também a passar por... comecei a fazer um tratamento achando que aquilo ia resolver. Foi onde que foi a minha piora. Né? Eu tomei remédio pouco tempo, uns 2 meses a 3 meses, mais ou menos, era o Aldol de 15 a 15 dias e uma injeção, mais o comprimido. E tinha me receitado também para ansiedade risperidona, ao qual eu tomei um comprimido só. Eu quase morri. Eu tomei um comprimido para dormir e à noite eu acordei quase infartando. Eu fiquei andando para casa fora e na consulta eu já falei, não tomei mais nenhum. E na consulta eu já falei com a psiquiatra, esse remédio quase me matou. Ela nem gostou, né? Acha que a gente está temando, está sendo resistente, mas quem sabe de nós é nós mesmos. Então os remédios parece que, assim, ao invés de causar o bem, me causou foi o mal. Eu não conseguia ficar em ambiente fechado quando eu tomava remédio. Isso durou muito tempo, mais de ano, mesmo depois eu parando de tomar. Ambiente fechado, eu não conseguia ficar. Se tivesse tudo lacrado, ar-condicionado, eu tinha dificuldade de ficar dentro. Não conseguia ficar parada muito tempo, dava vontade de ficar andando, só andando, né? Eu arrumei um tique na perna, que eu ficava só mexendo a perna, sabe? E assim, eu fui para um cursinho sem aguentar também para ver se eu melhorava isso aí. Eu pensei, meu Deus, se eu vou entrar em demência, meu cérebro vai ficar ruim. E chegava lá no cursinho, eu custava ficar,
Dava na hora do intervalo, tinha uma igrejinha perto, eu saía, ia na igrejinha, um pouquinho escapulia e depois voltava pro curso. E assim foi. E não, sem ter muita coisa para estudar, sem ter muita cabeça para estudar, mas eu consegui. E sofrendo, porque nessa época eles tinham me dado trégua, não tinha V2K, não tinha. E eles não era o assédio igual é agora. Tava acontecendo as coisas, só que eu não sabia, porque quando eu fui tomar remédio, eles deram a trégua, pararam um pouco, aquele assédio frenético, né, que a pessoa fica falando as coisas em volta de você o tempo todo. Isso aí tinha parado um pouco. Só que tinha uma vizinha minha que ela estava trabalhando já nisso e eu achando que aquilo tinha acabado. E eu não sabia. Então ela mexia o tempo, não é que ela mexia, ela afrontava o tempo todo, chamando pra briga e eu mole de remédios, eu nem reagia, né? Eu não podia, ela morava embaixo, eu não podia caminhar dentro de casa, que ela achava ruim, meu filho fazia qualquer barulhinho. E nisso eu sofri com meu filho acidentou na escola, furou o olho, né? Era pra ter ficado até cego, Deus não deixou, Deus fez um milagre. E nesse tempo todo eu tava ruim, mas ruim mesmo. E aí meu filho ficou com um problema de dormir tarde, muito agitado. E nisso a vizinha, ela sempre afrontava, ela caçava briga mesmo, xingando, falando que queria dormir. E ela sempre arrumando encrenca. Teve um dia que conseguiu formar uma encrenca aqui. Por pouco eles não chamam nem a polícia, prejudica tudo. Eu, né, que ela tava caçando confusão, era comigo. E eu não sabia que era pra isso, né? Achei que tinha acabado. Mas aí passou o tempo, eu não aguentei, eu fui pra roça, fiquei lá eu aproveitei que era pandemia, fiquei lá um tempão, até ela sair. Quando ela saiu, eu voltei. E nisso o pessoal começou de novo, freneticamente, a mexer comigo. E colocou V2K também, que antes era conversas externas que eu ouvia, mais externas. Faziam a leitura do meu pensamento, né? Colocava coisas, igual o Francis comentou aí que tinha aparecendo com a televisão sintonizando na mente dele. Eu já tive coisas parecidas, onde eu acordei na madrugada também, parecendo que eu tava num lugar, uma coisa muito estranha. Parecia que estava passando um jogo, alguma coisa na minha mente, sabe? Um desenho, alguma coisa dentro da minha mente. Isso foi coisas horríveis que eu vivenciei, né? E aí eu sofri muito de novo, não sabia que era crime psicotrônico, nem sabia o que era, eu só sabia que era crime, que aquilo não era doença. Mas eu não sabia nem o que fazer. Então, eu entrei em desespero, perdi o controle muitas vezes, né? Fui obrigada a tomar remédio. E aí quando foi um dia, eu me deparei com a palavra psicotrônico em um vídeo que eu estava assistindo. Vídeo sobre backup, fazer o download da mente. Aí uma pessoa citou, está aparecendo armas psicotrônicas. E aí eu já fui, era 200 e tantas mensagens, eu fui lendo aquilo, e essa mensagem, esse comentário estava no meio de uma dessas mensagens, desse comentário, essa palavra. E aí eu fui ver o significado no dia seguinte, e aí foi onde que eu descobri tudo. Isso foi em janeiro do ano passado. Descobri tudo, falei, nossa, é isso aqui mesmo que acontece comigo. E fui descobrindo as outras vítimas todas, e desde então eu venho aprendendo, né? E eu tenho um irmão que ele tá nessa situação, só que ele não aceita falar muita coisa com ele, que ele acha que vai ficar pior. Eu tento falar pra não acontecer algo com ele ruim, por falta dele saber. Inclusive ele falou que onde ele vai, não é que onde ele vai, as pessoas estão comentando dele, ele parece que está sabendo mais a vida dele do que ele mesmo, né? Ele teve um surto outro dia aí, não é que ele desentendeu, estranhou meu marido, sabe, na casa dos meus pais. Foi até semana passada, eu tinha ido pra casa dos meus pais, cheguei lá, não pude ficar, eu fui chegando e voltando pra trás, e era longe ainda,
3 horas de viagem por causa disso aí, por causa desse crime aí. Né? Fui chegando lá, meu irmão estranhou meu marido, mandou a gente embora, nós para não causar, não as coisas não piorar, porque a gente não quer saber de confusão mesmo, que a gente sabe o que é isso. Rachamos fora de hora ainda, a gente já cansado por causa desse crime. Então isso é muito perigoso, não é doença, porque doença, a pessoa geralmente, ela não tem problemas de desentendimento com ninguém, né? A doença, você consegue aí apoio, é todo mundo solidário, é todo mundo ajudando, né? No nosso caso é totalmente diferente. A gente é exclusão, é poucos que nos abraçam, tá? É exclusão e a gente fica de lado, né? E de lado assim da sociedade. É poucas pessoas, pouquíssimas mesmo, pessoas nobres mesmo que nos apoiam. Então, assim, é com todos, tá? Não adianta a pessoa falar assim, a fulano tem esquizofrenia ou tem outra doença e é bem amado. Sim, a gente é bem amado, mas é por poucas pessoas. Não é igual uma doença do coração ali, que a pessoa tá lá, a pessoa não escuta xingamento, não tem discriminação, não é maltratado, né? Se levantar uma campanha, vamos ajudar o fulano de tal, aquilo é todo mundo que vai ajudando conosco, a gente tem muitos obstáculos, 1001 obstáculos para conseguir alguma coisa. Então, eu aconselho quem faz uso de medicamentos, gente, cuidado. Eu não falo para parar, porque eu não sou responsável por ninguém, né? Se fosse uma pessoa que fosse responsável por ele, sim, eu não dava, eu tirava. Hoje, com minha experiência, tá? Mas eu não falo para parar, mas eu falo, cuidado, avalie bem, porque para mim, esses remédios, eles acabam levando a pessoa para demência e potencializando as torturas, o que eles chamam de doença. Como eu já falei, eu também tive diagnóstico de esquizofrenia. Fui tratada como esquizofrênica, só que eles não me falaram. Eu tive diagnóstico por um médico, um dia que eu fiquei muito ruim, que eu fui obrigada a tomar remédio à força. Nesse dia eu perdi o controle. Foi um médico clínico do hospital falou, meu marido é esquizofrenia. E se não cuidar, só piora. Mas outros não falaram. Passei pelo CAPES, ele só me ouvindo, anotando o que eu falava, mas não falou pra mim pra quê que eu estava tomando remédio. Não falaram em momento nenhum. Eu até falei pra eles, ó, vocês não falam que é doença pra gente não ter apoio das pessoas. Porque se falar, as pessoas vão ficar assim, nossa, vão entender, né? Vão ter uma sensibilidade pra entender. Por que a gente age, tem horas que a gente fica nervoso, né? A gente perde o controle. Então, eles geralmente aqui, com algumas pessoas, eles não falam o que é. Eles falam que a fulana é doido, né? Para as pessoas já ter preconceito daquela pessoa, afastar, ou é problemático, tá? Então, assim, mas eu fui tratada igual esquizofrênica mesmo. Então, isso é um crime, né, escondido atrás, mascarado de doença mental, né? Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês. Talvez eu não falei, mas não falei tudo, mas o que o Francis falou foi muito importante aí, né? E a experiência dele, com alguns acontece assim mesmo. E o meu irmão, para voltar no assunto que eu tinha esquecido, ele comentou também que ele foi num bar, me parece, e eles puseram alguma coisa na bebida dele. E fez ele falar as coisas, e dizer que depois disso todo mundo afastou dele. Sabe, ele não conta direitinho pra mim não, mas isso ele falou comigo. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Tá bom, Edivânia, brigadão. Vou estar passando aí pro pessoal, tá se apresentando, já deu boa noite aqui o Everton, né, Paul. O Everton já deu boa noite. Boa noite, Everton. Quem quiser falar aí, pela ordem de chegada, é o nosso amigo Vitor. Oi, Vitor, tudo bem? Quer dar uma palavrinha aí? O microfone está desligado, Vitor. Boa noite, Vitor. Quer se apresentar? Fica à vontade. Tem também o André Oliveira. Tá ouvindo, André?
Queria dar um oi aí, se apresentar pra gente, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam? Sim, escutamos. Sim. Maravilha. Então, eu fico muito feliz aí por estar com vocês aqui presente, tá? Eu vou me apresentar, fazer um resumo breve. E, primeiro, assumir que eu não tinha consciência do que era o psicotrônico, eu não tinha consciência de todos esses problemas que nós atravessamos. A consciência começou a surgir na minha vida quando eu entrei no grupo do Salto Quântico, né, que a pergunta que me fez entrar ali foi: você sofre com ataques, com zumbido no ouvido, que fica aquele zumbido na cabeça, com vozes? Eu disse, poxa, eu me encaixo nesse perfil aí de zumbido no ouvido, né? Eu vou entrar para aprender mais, para saber o que acontece. E antes disso, eu já tinha algumas... tomando conhecimento agora a partir do grupo, né? Eu já tinha alguns traços de vozes na minha cabeça. Aí eu achava que era o meu próprio pensamento, o ego falando, algo assim. Que dizia... Infelizmente, assim, uns pensamentos bem pesados, tá? Pensamentos relacionados a mortes, pensamento relacionado à morte de pessoas do meu sangue, meu filho, minha esposa, pessoas bem do meu cotidiano, tá? Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal, eu não tenho vícios, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço uso de medicamentos. A última vez que eu fui ao médico eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 43, tá? Só para que vocês possam ter um panorama aí de quem sou eu como um indivíduo, né? Trabalho por conta, trabalho em casa, eu tenho uma empresa de web designer gráfico, e com isso eu consigo alimentar minha família. Então a minha vida é um pouquinho diferente da maior parte da população, porque tem uma parte da população que está acostumada a trabalhar no tradicional, pega um ônibus, pega um veículo, né? Enfim, como eu trabalho por conta e em casa, eu faço meu horário, eu tenho a minha carga horária ali, durmo bem, eu acordo bem, mas eu tenho essas duas condições, né? O zumbido no ouvido, e é frequente, eu estou conversando com vocês agora, e o zumbido está aqui, é pertinente, né? E quando eu vou dormir, então, fica insustentável, eu tenho que ler um livro até vir sono, né? Para esquecer o zumbido. E as vozes, elas não são frequentes, tá? As vozes ocorrem, eu acredito que seja pela minha energia estar baixa, isso eu tenho consciência, tá, da nossa energia, né, da substância que nós consumimos, das nossas emoções, como são formadas os nossos sentimentos e as nossas emoções. E na parte do campo eletromagnético, eu tenho um pouquinho de entendimento, e assim, ó, é entendimento de uma pessoa autodidata, tá? Não fiz curso nenhum, eu acompanhei muito conteúdo do professor Hélio Couto. Para quem não conhece, eu recomendo, ele tem bastante conteúdo, tá? Não estou fazendo propaganda dele, porque ele não recomenda fazer isso, tá? Eu estou falando porque eu faço uso, então como indivíduo eu posso falar que eu utilizo as ferramentas dele. Eu comecei a assistir as palestras dele em 2015, né, tem 7 anos aí que eu já o acompanho, né? Eu sou ressonante harmônico, eu solicitei a RH e confesso para vocês, me ajudou bastante, tá? Em termos espirituais, em termos emocionais e também materiais, né? Eu acredito em duas ciências: a ciência materialista, que é o que eu compreendi estudando os conteúdos do professor Hélio Couto, e a ciência da energia, né, que é o que nós somos. Aí, isso, na minha opinião, né, deveria ser ensinado na escola, porque quando a gente compreende que todos estamos interligados, que a gente entende o que é átomo, o que é energia, o que é campo eletromagnético, a gente consegue perceber esses problemas que nós atravessamos diariamente na nossa vida. Então, com esse resumo, esse é o André, né? Esse é o que eu passo. Eu acompanho muito conteúdo no grupo, eu tenho dificuldade de me manifestar ali, e é por vergonha mesmo, tá? Timidez, de verdade, estou assumindo aqui abertamente no grupo. Tenho vergonha de me posicionar, eu tenho receio de me posicionar. Não sei se é também alguma crença limitante que me coloca na condição de
o que os outros vão pensar. Isso eu tinha muito quando eu era mais jovem, quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Hoje eu tô com 43 e ainda me preocupo com isso. Tipo assim, eu quero evitar o conflito, né? Então eu não vou me posicionar, não vou falar, né? A não ser que eu esteja num grupo, que nem no nosso caso aqui, que a gente pode conversar abertamente, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, né? Cada um expõe a sua história, a sua experiência e contribui para que outras pessoas escutando possam fazer uso dessa experiência. Eu tive algumas condições de suicídio, assim, de não quero mais estar nesse planeta. Eu senti isso, tá? Eu quis fazer isso no início do ano, desse ano, em janeiro, fevereiro. Foi bem pesado, foi bem difícil. Aí me ajoelhei no chão, chorei bastante, pedi a Deus para que me desse uma luz, né? Poxa, não pode ser que a minha vida vai acabar assim, né? Com todo o conhecimento que eu tenho, com todo... isso eu não estou falando por soberba, viu? Eu estou fazendo uma comparação comigo mesmo, do que eu era no passado e tudo o que eu sei hoje, né? Dentro da minha família, do que eu vivi. A minha família é muito humilde, de origem carente, pessoas com dificuldades para recursos básicos, tá? Eu passei fome, passei frio, não tinha roupa para vestir, enfim, é um resumo, né? Mas eu quebrei o elo dessa escassez, eu quebrei o elo desse sofrimento por escassez, por pobreza. Hoje eu tenho uma vida um pouco melhor, porque eu batalhei, corri atrás, estudei. Então eu comecei a colocar esses pontos, né, para me reerguer ali e não fazer bobagem. Mas já me ocorreu muitas vezes, né, de desistir, uma pela consciência e entender um pouquinho do que é o mundo onde nós estamos. E eu quero concluir com o seguinte: a minha preocupação quando a gente quer manifestar essas questões que nós estamos debatendo aqui no grupo a gente sabe que existem forças maiores, né? Existem agendas globais aí para manipulação do mundo, da população. Eu me preocupo quando a gente precisa se manifestar sobre isso. Eu sei que tem que ser o único caminho, né? Não sei se existe outro, porque tem aquela frase que diz: enquanto os bons se calam, né, os maldosos fazem a festa. Mas a minha preocupação é, se existe uma manipulação geral dessas forças, né, e a gente começa a se expor, a gente vai aparecer, a gente vai mostrar que estamos aqui, existimos, e isso não daria suprimento para eles lutarem contra nós, manipular, enfim. Eu estou falando isso a grosso modo, tá? Eu não tenho um entendimento profundo nessas questões, como que funciona isso globalmente, né? Quando a gente se expõe, vem cá, eu tenho esse problema aqui. Aí vai lá, tem uma força maior que, por interesses financeiros e de poder, óbvio, né? Não, vamos dar uma força ali, mas vamos manipular essa gente aqui para, né, ter mais um grupinho aqui para que a gente possa dominar. Então eu tenho esse certo receio, tá? Quando eu penso em me expor, e aí eu penso, bom, vou me expor, mas eu vou aparecer. Eu aparecendo, o inimigo vai me enxergar. E aí eu vou dar ferramentas para ele poder, enfim, eu não sei o que se passa na mente de vocês quando entra nesse campo, né? De, bom, vamos lá, expõe o meu problema, as forças maiores vão perceber que eu estou aqui, e como a gente não tem o conhecimento, eu estou falando de mim, tá, pessoal? A gente não tem o conhecimento necessário de como negociar com essa gente. Eu não sei se existe negociação com esse tipo de gente, né? Como é que a gente vai conseguir vencer essa etapa aí, né, de sair ileso, né? Ou é aquela questão, bom, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, outras personalidades foram lá com a consciência de que eles vão existir para sempre, né? Toda a energia, pelo menos que eu aprendi com o professor Hélio Couto, existe para sempre. Isso significa que as pessoas que não estão nesse plano, né, nessa dimensão, estão em outra já evoluindo. Então, com essa consciência, Jesus Cristo fez o que fez, Mahatma Gandhi, outras personalidades aí, não se preocupando e não acreditando de que a vida é uma só, que só existe essa vida. Não, existe vida depois disso aqui, existe outro plano, o universo todo aí, e só essa vida não pode ser, pelo menos eu penso assim. Eu concluo com isso a minha fala. Obrigado por me escutarem. Tá bom, André, muito obrigado, meu amigo, pela sua, seja bem-vindo. A reunião é sempre no mesmo dia e horário, tá? Sempre que você quiser aparecer, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo seu depoimento.
colocou toda a sua situação e opinião de forma muito eloquente. Parabéns aí pela sua locução. Tá? Muito obrigado. Então, obrigado, amigo. Então, tentar responder um pouco a sua pergunta, veja bem, em relação a essa questão de se expor, né? Veja bem, a gente tem duas opções. A primeira opção é ficar calado e ser torturado até a morte. Okay? Nada vai mudar. Eles já te conhecem, eles já me conhecem, conhecem todos nós aqui, todo mundo individual. Então, não ficar calado, você vai morrer sendo torturado. A segunda opção é usar a inteligência. É lutar, mas usando a inteligência. Então, como que a gente vai se expor? Usando uma coisa chamada inteligência. Tá? E sempre ser pragmático. Né? Então a gente não pode expor uma coisa que a gente não pode provar. Por exemplo, tem gente que aparece aqui e fala em ET. Ah, são os ETs que estão fazendo isso. Mas se a pessoa acredita em ET, respeito. Agora a gente tem que ser pragmático. A gente tem que utilizar, por exemplo, a prova social. Prova social não pode ser excluída. Então, se existem vários indivíduos aqui, cada um com a sua história, de forma organizada, numa associação organizada que nós temos, com CNPJ, com estatuto, então isso não pode ser negligenciado, porque é uma prova social. Não são indivíduos falando coisas aleatórias. Por quê? Porque existe o fator organização. Tá? Então, quando existe organização, aí vamos entrar em outro mérito que eu falo sempre. Primeiro ponto que eu falei, inteligência. Segundo ponto, organização. Por que o comunismo, respeito quem é comunista, quem é de direita, quem é de esquerda, eu não sou nada, mas enfim, vou citar um exemplo aqui de organização, para o lado que eu considero negativo, o comunismo. Como que eles são extremamente organizados? A Internacional Comunista, elas comandam a mídia, comandam bancos, comandam a política, né? E simplesmente não aparecem, mas são extremamente eficientes. Por quê? Porque eles são extremamente organizados. E isso faz a diferença. Então, inteligência, com organização, a gente precisa ter pragmatismo no nosso trabalho, a gente vai conseguir ganhar espaço. Agora, o inimigo é forte. Tudo bem, o inimigo é forte. Agora, todos os impérios caíram. Todos que usaram de violência caíram. Babilônia caiu. Império Roma, um determinado dia, caiu. Tá? O próprio papismo medieval, na Idade Média, perseguia todo mundo com a Inquisição. Chegou um momento, caiu. Entendeu? A monarquia caiu, veio a república e por aí vai. Entendeu? Agora, pessoas se organizaram, fizeram movimento organizado para mudar a estrutura de poder. Entendeu? Por isso que eu cobro sempre aqui a participação dos indivíduos alvos. Se a gente não se organizar, organização e inteligência, não vai dar certo. Entendeu? É isso que a gente precisa. Enfim, essa é só a minha opinião.